O mundo já enfrentou situações extremamente complicadas. Uma delas foi, sem dúvida, a peste negra. Eu sou Ivan Lima e venha comigo nessa. Você já deve ter ouvido falar da peste negra. Bom, essa foi uma epidemia global devastadora da peste bubônica. Ela está entre as doenças que mais mataram pessoas em toda a história humana. Ela atingiu principalmente o continente europeu e a Ásia a partir de meados dos anos 1300. A praga chegou à Europa em outubro de 1347 por meio de 12 navios do Mar Negro. As embarcações atracaram no porto siciliano de Messina. Muitos não sabiam, mas ali se iniciaria o maior pesadelo dos europeus e também uma das fases mais sombrias que o mundo já enfrentou. As pessoas reunidas nas docas foram logo surpreendidas de uma forma terrível. A maior parte dos marinheiros a bordo dos navios estavam mortos. Os poucos marinheiros que ainda estavam vivos se encontravam em situações de saúde complicadas. Eles estavam gravemente doentes. Aquelas pessoas se encontravam cobertas de furúnculos negros, de onde escorriam pus e sangue o tempo todo. Era uma coisa bastante complicada e um tanto medonha, podemos dizer assim. As autoridades sicilianas ordenaram às pressas que a frota do que chamaram de navios da morte fosse para fora do porto, mas já era tarde demais. Nos anos seguintes, a peste negra matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. Isso era equivalente a quase 1/3 da população do continente. Já pensou como seria viver cara a cara com a morte, vendo seu país sendo devastado pouco a pouco? Bom, isso era algo temido. Mesmo antes dos navios da morte chegarem ao porto de Messina, vários europeus já teriam ouvido os rumores sobre uma grande pestilência. Essa estava traçando um caminho mortal através das rotas comerciais próximo ao Extremo Oriente. A doença já teria atingido de fato a China, Índia, Pérsia, Síria e Egito, no começo dos anos 1340. Mas os europeus não estavam preparados para encarar a terrível realidade da peste negra. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer com o seu continente inteiro. E, é claro, pessoas próximas a cada um. A doença atingia todos, tanto homens quanto mulheres. E isso foi escrito pelo poeta italiano Giovanni Boccaccio. Segundo ele, no início da doença, certos inchaços, fossem na virilha ou sobre as axilas, aumentavam de tamanho, chegando a medir o de uma maçã, por exemplo. Esses inchaços vinham acompanhados de uma pequena ferida, que parecia um furúnculo. Como falamos antes, sangue e pus saíam com frequência desses inchaços estranhos, que assustavam cada vez mais as pessoas. Os dias passavam e outros sintomas ainda mais desagradáveis surgiam. Febre alta, calafrios, vômitos, diarreia e dores terríveis deixavam as pessoas totalmente desconfortáveis. Pouco tempo depois de todos esses surgirem, vinha então a morte. A peste negra era aterradora e indiscriminadamente contagiosa. As pessoas podiam ser contagiadas com apenas um toque das roupas. Isso segundo Boccaccio. Segundo ele, parecia comunicar a doença ao tocador. Essa doença era também terrivelmente eficiente. As pessoas podiam dormir perfeitamente saudáveis, não sentindo nada, para amanhecerem mortas no dia seguinte. Levou um tempo para compreender a peste. Hoje, os cientistas entendem que a doença é transmitida por um bacilo chamado Yersinia pestis. Esse germe foi descoberto no final do século XIX por Alexandre Yersin, um biólogo francês. A partir daí, abriram-se as portas para estudos mais avançados. Estudiosos descobriram que o bacilo é capaz de viajar de pessoa para pessoa de maneira pneumônica ou pelo ar.
Além desse método, a peste podia ser passada para as pessoas por meio das picadas das pulgas ou contato com os ratos infectados. Um pouco depois de atingir Messina, a peste negra se espalhou para o porto de Marselha, na França, e o porto de Tunis, no norte da África. Com isso, logo chegou a Roma e Florença, duas cidades no centro de uma elaborada rede de rotas comerciais. Era aí que nascia o perigo maior, pois eram cheias de pessoas o tempo todo. Em meados de 1348, a peste negra chegou a Paris, Bordeaux, Lyon e Londres. Cada dia que passava, o pesadelo se espalhava mais pelo continente europeu, matando cada vez mais pessoas. Hoje em dia, conseguimos ver melhor o quão sombrio foi essa sequência de eventos aterrorizantes, mas compreensível. Em meados do século XIV, no entanto, parecia não haver uma explicação racional para isso. Ninguém sabia na época como a peste era transmitida de um infectado para o outro. Com isso, as pessoas ainda não sabiam como prevenir a doença ou como tratá-la, caso já estivessem infectadas. De acordo com um médico, a morte instantânea ocorria quando o espírito aéreo, que escapa dos olhos do homem doente, atingia a pessoa saudável que estava perto e olhando para o doente. Na tentativa de lidar com a peste, os médicos se baseavam em técnicas bastante rudes e nada sofisticadas. Uma dessas técnicas era o derramamento de sangue e fervura, o que é bastante perigoso e nada higiênico. Outra prática comum era alguma envolvendo superstição, como a queima de ervas aromáticas e banhos de água de rosas ou vinagre. Como podemos imaginar, não deram certo. Enquanto isso, em pânico, as pessoas saudáveis faziam o que podiam para evitar qualquer tipo de contato com os doentes, pois já começavam a desconfiar da contaminação por meio do ar. Os médicos da época se recusavam a ver pacientes. Os padres se recusavam a fazer qualquer tipo de manifesto religioso pelos mortos. E os lojistas fechavam suas lojas. Diversas pessoas assustadas começaram a fugir para as cidades no interior. Vendo a quantidade de mortos, podemos perceber que isso não foi tão eficaz. A doença logo atingiu vacas, ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Assim, as pessoas nos campos ficaram ainda mais expostas à peste. De fato, diversas ovelhas morreram e uma das maiores consequências da peste negra foi a escassez de lã na Europa. Muitas pessoas desesperadas em busca de salvação até abandonaram seus entes queridos. Foi a época de maior individualismo no continente, pois cada um buscava a sua própria forma de sobreviver. Como muitos não compreendiam a biologia da doença, muitas pessoas acreditavam que tudo aquilo era um tipo de castigo divino, ou seja, Deus estava punindo as pessoas por alguma coisa. Talvez fosse uma ira divina por causa dos pecados como ganância, blasfêmia, heresia, fornicação e mundanismo. Essa era uma das explicações usadas por quem seguia algum tipo de religião. Seguindo a lógica, as pessoas acreditavam que a única maneira de superar a praga era ganhando o perdão de Deus. Parte da sociedade acreditava ainda que a maneira de fazer isso era expurgar suas comunidades de hereges e outros causadores de problemas. E foi por isso que milhares de judeus foram massacrados em 1348 e 1349. Parte das pessoas enfrentaram o terror e a incerteza da terrível epidemia, atacando seus vizinhos de todas as formas. Por outro lado, outras optavam por se voltar para dentro, se preocupando com as condições de suas próprias almas. Era um tipo de resguardo para se redimirem com Deus, digamos assim. Alguns homens da classe alta juntaram-se a procissões que viajavam de cidade em cidade e participavam de exibições públicas de penitência e punição. Eles se torturavam na frente das pessoas, se auto-chicoteando com fios e pedaços de couros. Essa era uma forma de tentar se redimir por seus pecados. A doença continuou afetando pessoas, mesmo após o seu auge, e assim seguiu pelos próximos séculos.
Foram então classificadas as etapas: primeira, segunda e terceira epidemia. A terceira, por exemplo, ocorreu no século XIX, mas sua disseminação foi efetivamente travada pelos esforços das equipes sanitárias. Teve início, provavelmente, na estepe da Manchúria, onde as marmotas infectadas foram caçadas. Essa caçada foi feita em grande número pelos imigrantes chineses. Eles pegavam e vendiam aos ocidentais para produzir casacos. A partir de 1855, espalhou-se por toda a China, ameaçando os europeus de Hong Kong em 1894. Isso resultou no envio de equipes de médicos e bacteriologistas para a região. No entanto, foi impossível evitar essa disseminação por navios, para portos em todo o mundo, inclusive na Europa e na Califórnia. O mundo então vivia mais uma vez uma epidemia da peste negra, mas felizmente ela foi contida graças às informações que as pessoas já possuíam a essa altura. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, caros amigos. Agradeço por sua companhia e fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço.